Olá, concurseiro! Eu, Claudete Pessoa, estou falando com você que vai enfrentar um concurso para o estado do Piauí. Exatamente, esse é o seu projeto. Ingressar na qualidade de servidor público do estado do Piauí. E aí vai enfrentar um concurso público e instalar o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, que foi implementado pela Lei Complementar número 13 de 1994. Lógico que o estudo é da lei devidamente atualizada. Você já estudou, você tem que saber, né, a legislação de forma, um estudo atualizado e adequado. Eu tenho um módulo teórico, né, do Estatuto dos Servidores do Piauí. E aí, se você já estudou a Lei Complementar número 13, o Estatuto, com os seus diversos institutos que tratam aí da vida funcional do servidor do Piauí, com seus direitos, mas também com seus deveres, né? E o seu regime disciplinar. Agora, você precisa fazer o quê? O que você deseja? Treinar, verificar, treinar prova, é isso, né? Verificar a sua aquisição de conhecimento. Como é que está? Será que você realmente entendeu os diversos institutos estatutários? Será que você está preparado para enfrentar a prova do concurso? Então, o nosso objetivo aqui é exatamente esse. Este módulo de questões vai apresentar para você várias questões de provas anteriores, mas não tem muitas questões do Estatuto do Piauí, não, ok? Aí o que eu fiz? Eu também adaptei questões de provas semelhantes, exatamente, que usam aí a mesma base estatutária. É claro que isso se faz com critério, né? Eu sou uma profissional especialista em legislação específica, especialista em legislação estatutária. Então é claro que eu trago para você um curso atualizado e de qualidade. Importante as atualizações que aconteceram, né? A lei devidamente atualizada você encontra no meu site claudetepessoa.com.br. Tá lá a lei devidamente atualizada para você acompanhar. Outro ponto importante, no módulo de questões com a Claudete Pessoa, o nosso objetivo maior é fazer uma revisão da matéria, né? Então, se você está procurando só muitas questões, quantidade com gabarito, não é esse canal. O canal aqui é para resolver questões, mas mais que isso, mais que simplesmente dar o gabarito para você, é realizar uma revisão. Esse é o meu objetivo. Realizar uma revisão da matéria, porque isso faz, né, toda a diferença no entendimento. Aqui você vai ter não só a revisão, mas eu vou indicar os dispositivos legais, constitucionais e estatutários que vai te permitir verificar onde que você precisa ajustar, onde que você precisa reforçar o estudo, onde você está bem, não é isso? Agora é o momento, né? E aí você vai estar preparado para a prova, para gabaritar qualquer tipo de prova. Seja uma prova exclusivamente legislativa, apoiada na letra de lei, seja um caso hipotético, como cada vez mais as bancas estão se utilizando, né? Desse modelo, um caso hipotético para você aplicar o conhecimento adquirido, aplicar a legislação e encontrar a resposta adequada. Então, mais que saber a matéria, é também preciso saber fazer prova. Devia ser a mesma coisa, eu sei, mas nem sempre é. Por isso que tem que ter a artimanha do concurseiro e vamos lá, vamos treinar, porque é para isso que a gente está aqui. Vamos lá? Primeira questão. De acordo com a Lei Complementar número 13 de 94, com relação à posse e ao exercício, é incorreto afirmar. Então, olha só, cuidado que é comum procurarmos a resposta correta. Então, já temos um modelo de prova, de questão, que você tem que tomar cuidado. A banca quer de você para marcar o que está incorreto. Grifa, lá na sua prova, grifa. Foco total, incorreto. Sobre o quê? Qual o tema? Posse e exercício, núcleo da questão. Então, vamos lá. A promoção não interrompe o tempo de exercício. Promoção, o que é promoção? É uma forma de provimento de cargo público, assim como é forma de vacância de cargo público. Como assim?
O cargo efetivo estruturado em classes, né, um modelo muito utilizado pela administração pública, é qual? Né? Nem todos, mas um modelo muito utilizado a nível Brasil. Um cargo efetivo, né, uma carreira de cargos efetivos aqui, cargo classe A, estruturado em classes A, B e C. Então nós temos ali uma carreira, ok? Constituída de cargos efetivos, estruturada em classes, quais sejam classe A, B ou C, ou estruturada em categoria, classe, categoria, níveis, às vezes há uma nomenclatura diferenciada, mas a estrutura, a ideia é a mesma, ok? E aí a classe inicial se preenche com o provimento da nomeação, que é o provimento originário, não é isso? Que dá origem ao vínculo funcional que possibilita as demais formas de provimento, ou seja, as demais formas de provimento de cargo público derivam do vínculo funcional criado pela nomeação. Por isso que a nomeação é o provimento originário e todas as demais formas de provimento são chamadas de provimentos derivados. Presta bem atenção, se você nunca foi nomeado, não tem como ser promovido, nem reintegrado, nem readaptado, não é isso? Nem aproveitado e assim vai, não dá. Precisa do vínculo originário, que é constituído pela nomeação. Como estamos num cargo de carreira, essa nomeação, ela inicia a construção do vínculo funcional, depois daí nós temos a posse, né? Que é aí a formação do vínculo funcional, porque servidor é a pessoa investida legalmente em cargo público, e aí, depois preenchidos os requisitos, começa o desenvolvimento funcional do servidor. Através de quê? Como é que se consegue chegar às classes superiores aí dessa carreira? Através da promoção. Com a promoção, nós temos o preenchimento da classe superior e deixamos ali vago a classe inferior. E aí, interessante observar que, por exemplo, na carreira da magistratura, uma promoção, né, do Ministério Público também, uma promoção interrompe um exercício e importa, em regra, numa mudança de lotação, agora para o servidor não. A promoção na vida funcional do servidor só muda o contra-cheque dele. Essa é a regra. Para toda regra tem exceção. Só muda o contra-cheque dele. Eu sou uma servidora, né? Quando acontece a promoção na minha vida funcional, eu só percebo pelo contra-cheque. O meu desempenho, o meu exercício continua o mesmo. Então a promoção realmente não interrompe o exercício. Ok? Certo? Nada muda. Quem está numa classe superior não vai ter maiores ou diferentes responsabilidades ou atribuições daquele que está em classe inferior. Tá certo? As atribuições são idênticas. Cuidado, isso é interessante. E realmente não interrompe o exercício. Olha lá o artigo 18, parágrafo 8º. Do Estatuto dos Servidores do Piauí, ok? Isso aí que está correto, é para marcar incorreto. Poderá haver posse, letra B, poderá haver posse mediante procuração com poderes específicos para tal fim. O que é posse? Posse é o momento da investidura. É a forma mais comum de investidura. O que é investidura? A investidura é o momento em que aquele que foi nomeado para o cargo público resolve o quê? Aceitar esse mesmo cargo público. Então, com a nomeação, nós temos o preenchimento do cargo público através de uma manifestação de vontade do administrador público. Agora, será que aquele que foi nomeado, ele quer esse cargo público? Você está estudando para o concurso, conseguiu, foi nomeado para o cargo público. Será que você quer esse cargo público ou você pode chegar para o administrador e falar assim, olha só, fica aborrecido comigo não é pessoal, mas eu não quero esse cargo não, viu? Você pode chamar o próximo da lista de classificação. É isso? Aconteceu com você? Bateu a cabeça, ficou doidinho, está recusando o cargo público, tá
só, né, usando o concurso de hobby. Não, já tá mega fera, né, cheio de conteúdo, e aí tá passando em vários concursos públicos, tá podendo escolher. Não dá para acumular tudo, a vedação da acumulação, né, tá aí. E aí realmente eu tenho algumas experiências de alunos que passaram em vários e aí precisaram recusar. Não tomaram posse. Então a posse é o momento em que aquele que foi nomeado aceita o cargo público, diz o seguinte: olha, eu sei de tudo, sei das atribuições, sei das vedações e eu quero, ok? E aí o prazo da posse é de 30 dias, não é isso? O prazo da posse é de 30 dias, mas imagina essa pessoa tão ocupada, olha lá para sua agenda, ó, sem condições de tomar posse. Pois é, manhinha, vem cá, viu? Vou lhe dar vou lhe passar uma procuração com poderes específicos. Vai lá e toma posse para mim, por favor. Pode isso? Pode. Tá certinho. Pode haver sim posse por procuração. Olha lá o artigo 14, parágrafo 3º do Estatuto dos Servidores do Piauí. Seguindo, a posse ocorrerá no prazo de 15 dias contados da publicação do ato de provimento. Já dei a resposta, né? A posse ocorrerá no prazo de 15 dias? Não. O prazo da posse não é de 15 dias. O prazo da posse é de 30 dias. Tá lá no artigo 14, parágrafo 1º, ok? O prazo é de 30 dias, 15 dias é o prazo para iniciar o exercício. Cuidado, hein? Tem aluno me perguntando, Claudete, o meu estatuto que eu tenho aqui, o prazo do exercício é de 30 dias. Ó, mudou, cuidado, tem que ter a legislação devidamente atualizada, por favor. Concurseiro que estuda por lei antiga tá muito mal. É por isso que eu tenho disponibilizado aos meus alunos, né, a legislação devidamente atualizada. Então, o prazo da posse é 30 dias, ok? Certo? Então, tá errado dizer que é de 15 dias, mas como o nosso objetivo não é simplesmente fornecer o gabarito, é fazer uma revisão, vamos ver as demais afirmativas. O início, a suspensão e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Perfeito. O que é assentamento individual do servidor? Assim que você assumir o cargo público, você vai fornecer todos os elementos para a construção do seu assentamento individual. É uma pastinha que hoje em dia, na grande maioria das estruturas públicas, está no sistema informatizado de pessoal, não é isso? A grande maioria está. Tem alguns ainda na pré-história, né? Que tem aquela pastinha naquele armário de papel, aquela pasta suspensa, naquele armário pesadão de aço, onde tem aquelas pastas de todos os servidores. É isso, né? E aí tá lá todos os elementos da sua vida funcional. E ali devem ser registrados o início, a suspensão e o reinício do exercício. O cômputo do exercício é necessário para a aquisição de vários direitos, não é isso? Férias, licença para capacitação, que mais? Aposentadoria, não é só fixa o provento em cima de tempo de contribuição, mas também tem que apresentar tempo de serviço, licença para estar de interesse particular e assim vai. Tá certo? E a letra E, em regra, o servidor não aprovado no estágio probatório, se estável, será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Então, o estágio probatório é esse momento em que se prova o desempenho no novo cargo. É claro que o estágio probatório, ele também serve para a aquisição da estabilidade. E no Estatuto dos Servidores do Piauí, o prazo do estágio probatório está claro, 3 anos, ok? Certo? E aí, estágio probatório é somente para adquirir estabilidade? Não, por quê? Aquele servidor que já é estável no Piauí, que faz outro concurso para o estado do Piauí, mantém a estabilidade e mesmo assim se submete a um novo estágio probatório. Se reprovado neste novo cargo, neste novo estágio probatório,
tendo em vista a manutenção da sua estabilidade, ele vai ter direito à recondução. Então, para este servidor estável, que faz um novo concurso e se submete a um novo estágio probatório, esse novo estágio probatório não tem o objetivo da aquisição da estabilidade, mas tem sim o objetivo principal do estágio probatório: a verificação do desempenho funcional no novo cargo. E nisso, esse servidor não passou, não foi aprovado, ok? Então, olha só, não fui aprovado no estágio probatório, tudo bem, ampla defesa, não consegui mesmo, mas eu quero a minha recondução, que é uma outra forma de provimento de cargo público, é um provimento derivado. Não é isso? Ok? Perfeito? Aqui nós temos a fundamentação no artigo 19, parágrafo 2º, e a letra D, artigo 18, parágrafo 6º. Tudo bem? Olha só quanta revisão fizemos numa só questão. Vamos para mais um desafio. Um outro modelo muito comum, cada vez mais comum nas provas: casos hipotéticos para o concurseiro, para o candidato solucionar com a aplicação da legislação pertinente, ok? Vamos lá. Mário afastou-se do cargo de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Piauí para exercer mandato eletivo. Seu amigo Douglas, que não é servidor público, foi nomeado para cargo de comissão que requereu a mudança de seu domicílio. Nestes casos, de acordo com a Lei Complementar número 13 de 94, Mário, não receberá ajuda de custo e Douglas receberá 50% de ajuda de custo a que um servidor teria. Então, qual é o núcleo da questão? De que a questão trata? Né? Não preciso nem olhar as outras opções. Todas elas estão falando de quê? De ajuda de custo. Então, o núcleo da questão é ajuda de custo, o Instituto da Ajuda de Custo. Sabendo deste instituto, vamos verificar as nuances da questão. Olha, o Mário, ele afastou-se para quê? Para exercer mandato eletivo. O Douglas, que nem é servidor, foi nomeado para cargo em comissão e precisou mudar, os dois mudaram de domicílio. E aí, de acordo com o estatuto, como fica o pagamento de ajuda de custo a esses dois servidores em situações distintas, mas que têm algo em comum, que é a mudança de domicílio? E aí, o Mário não receberá ajuda de custo e Douglas recebe 50%, a que um servidor teria direito, ou Douglas não receberá, Mário e Douglas não receberão ajuda de custo, ou Mário receberá ajuda de custo, mas Douglas não, ou Mário não receberá ajuda de custo e Douglas receberá, ou Mário e Douglas receberão a ajuda de custo. Qual é a resposta correta? Mário não receberá ajuda de custo, ele que é servidor efetivo, se afastou para o mandato eletivo, ele não receberá ajuda de custo. E Douglas, que não é servidor, mas foi nomeado para um cargo em comissão que importa em mudança de residência, e Douglas receberá ajuda de custo. Exatamente isso. Mas você pode pensar assim, mas Claudete, é só porque o Mário foi para o mandato eletivo. Mas olha só, se Mário e Douglas não fossem nenhum dos dois servidores, Mário passou no concurso público, madrugadas produtivas com a Claudete Pessoa, né, estudando muito, passou no concurso para um cargo efetivo, foi nomeado e lotado numa unidade distante, muito distante da sua atual residência. Ele precisa mudar. E o Douglas, seu colega, não quer muito estudar muito não, resolveu tentar um cargo em comissão, né? Conseguiu uma relação de confiança com a autoridade competente, foi nomeado, ele que não é servidor efetivo. E aí, Douglas vai ter direito e Mário não. É desse jeito que está na lei.
Olha lá o que diz o artigo 47 do Estatuto, que diz: será concedido ajuda de custo àquele que, não sendo servidor, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. E o 48 diz o seguinte, que não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Mas não é só isso não. E também que passar a ter exercício em nova sede, a remoção, ou em razão de remoção a pedido, ok? Ou de posse em cargo em virtude de aprovação em concurso público. Olha lá o que eu falei. Então, o efetivo, ele não vai ter direito à ajuda de custo nesses casos. Ele só vai ter direito à ajuda de custo quando a remoção for ex officio, quando a remoção for a partir de uma determinação da administração pública. Muita gente, muitos servidores efetivos ficam revoltados com esta regra, mas é assim que tá, ok? E aí, cuidado, hein? Mário não receberá ajuda de custo, ok? Também não receberia se fosse posse em cargo, né, efetivo, em virtude de concurso público. Se fosse remoção a pedido, também não receberia, ok? Já o Douglas, poderosão, né? No cargo em comissão, conseguiu ajuda de custo. Vamos lá, mais um desafio. De acordo com a Lei Complementar número 13 de 94, entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por questão tranquila, hein? Fácil, lá do regime disciplinar, uma das partes mais cobradas em prova. E aí, inassiduidade habitual é o instituto. Inassiduidade habitual. 90 dias interpoladamente durante o período de 6 meses, 90 dias interpoladamente durante o período de 18 meses, 60 dias interpoladamente durante o período de 6 meses, 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses ou mais de 30 dias consecutivos. E aí, qual é a resposta adequada? Olha só, cuidado, hein? Mais de 30 dias consecutivos, isso não é inassiduidade habitual, e sim abandono de cargo, ok? Mais de 30 dias consecutivos de falta intencional. Inassiduidade habitual, aquela ausência injustificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Olha lá a leitura, a redação do artigo 160. Tanto o abandono de cargo quanto a inassiduidade habitual resultam, depois do devido processo administrativo, em demissão do servidor. Não é isso? Com certeza. Demissão. Outro dado interessante, que tanto o abandono de cargo quanto a inassiduidade habitual são apuradas de que jeito? Pelo PAD sumário, ok? São 3 ilícitos apurados pelo PAD sumário, hein? Acumulação ilícita de cargos públicos, abandono de cargo e inassiduidade habitual. Esses 3 ilícitos observam o rito do PAD sumário. Tudo bem? Ok? Topa mais um desafio? Mais um caso hipotético? Marta, servidora pública do Tribunal de Justiça do Piauí, aposentada por invalidez, retornou ao serviço, uma vez que uma junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos de sua aposentadoria. Tânia, também servidora pública do Tribunal de Justiça do Piauí, foi reinvestida no cargo anteriormente ocupado, uma vez que ocorreu a invalidação de sua demissão por decisão judicial. Nestes casos, de acordo com a Lei Complementar número 13 de 1994, ocorreram respectivamente, e aí, são 2 casos hipotéticos que tratam de provimento, de preenchimento de cargo público determinado pelo retorno, né, do servidor público. Eu expliquei no módulo teórico que existem várias formas de provimento e você já deve ter percebido que todos eles preenchem cargos públicos. Mas
o que vai levar o administrador a escolher uma ou outra forma de provimento é a situação do servidor, que vai titularizar esse provimento e preencher e assumir este cargo público, ok? Então, se percebe por aqui, Marta está numa situação de aposentadoria por invalidez e volta. Tânia estava fazendo o quê? Aconteceu com ela? Estava investida, foi reinvestida no cargo anteriormente ocupado porque houve uma invalidação de uma demissão que tinha sofrido, ok? E aí, qual os provimentos? O que aconteceu com elas aí? Reversão, respectivamente, reversão e reintegração, reintegração e reversão, reversão e recondução, reintegração e recondução e recondução e reversão. E aí, o que aconteceu com a Marta? Que cessa a invalidez e sai da inatividade e volta para a atividade, cessou a aposentadoria por invalidez, acabou a aposentadoria, o que é isso? Reversão. Tânia conseguiu anular uma demissão, a demissão provocou, né, o rompimento do vínculo funcional, só que ela recupera esse vínculo funcional e é reinvestida, e aí ela consegue a sua reintegração. Então, aconteceram aí a reversão e a reintegração. Você verifica a regulamentação da reversão no artigo 28, ok? Não pode haver reversão, né, daquele que já está na idade da compulsória, 70 anos, claro, tem os requisitos a serem observados na reversão, e a reintegração, a volta, está lá no artigo 31, a reinvestidura, a volta daquele servidor estável que consegue anular a sua demissão, ok? Certo? Interessante que o Estatuto do Piauí, diferente da Constituição Federal, permite a reintegração tanto decorrente de uma decisão judicial quanto de uma decisão administrativa, ok? Lá na Constituição Federal, artigo 41, parágrafo 2º, também temos regulamentação constitucional sobre a reintegração, ok? Certo? Que é a volta do servidor que conseguiu anular uma demissão pela via judicial. Então, dois provimentos, é o que temos aqui, dois provimentos importantes, né, para o seu estudo, que vem sendo cobrado bastante em prova. São dois provimentos, dentre os provimentos mais cobrados, que é a reversão e a reintegração. A reversão, ela permite a volta do aposentado por invalidez ou aquele que se aposentou voluntariamente, ok? Só que aquele que se aposentou voluntariamente, para solicitar a reversão, ele tem que preencher alguns requisitos. Olha lá o que diz o artigo 28, que a reversão pode acontecer, né, no interesse da administração, ok? Desde que o servidor tenha solicitado a reversão, né, de uma aposentadoria voluntária. É claro que ele vai ser estável, né? Nem precisavam colocar esse requisito aí na legislação. Que a aposentadoria tenha ocorrido dentro de 5 anos da solicitação. Olha, já tem 6 anos que eu me aposentei. Não dá mais para solicitar a reversão. E o mais importante, a reversão da aposentadoria voluntária exige cargo vago, né? Não existindo cargo vago, não tem como ocorrer a reversão da aposentadoria voluntária. Tá certo? Ok? Então, são requisitos importantes a serem observados em um provimento que é bastante cobrado em prova. Olha só, o nosso desafio concurseiro, a nossa revisão da matéria está só começando. Se você está assistindo essa primeira parte da aula pelas redes sociais, acesse ao site do curso, adquira o módulo completo e vamos treinar muito mais, fazer uma boa revisão. É aquela revisão de qualidade para você conseguir gabaritar qualquer questões de estatuto da sua prova, ok? Combinado? Essa é uma missão e espero que você esteja junto comigo aí para atingir o objetivo. Te aguardo lá. Tchau, tchau!